Olá, meus amigos, começando mais uma videoaula da PH Refrigeração, nosso módulo 2, aula 1, o ciclo básico de refrigeração. Tá? Não consigo admitir, tá, que um refrigerista, né, que queira alcançar o sucesso seja um bom profissional que não saiba como funciona o ciclo básico de refrigeração. Estamos aqui, ó, atrás de mim tem uma condensadora aberta, tem uma condensadora também fechada, tá? Então nós vamos ver detalhes depois das peças que são importantes, né, nesse ciclo básico de refrigeração. Agora eu podia estar aqui com uma geladeira normal, linha branca, residencial. Eu poderia estar com um freezer também residencial. Poderia estar falando sobre uma câmara fria. Difere um pouquinho, mas o ciclo básico é o mesmo, tá? O princípio básico é o mesmo. Qualquer tipo de aparelho aqui que refrigere ou até que aqueça, né? O sistema é o mesmo, tá? Então, nós vamos estar atendendo a um cliente, né, na sua residência, na sua loja, e para fazer uma manutenção, um conserto, ou uma manutenção preventiva, uma limpeza pesada, né? E nós vamos ver isso no módulo 14, mas durante essa permanência no local de trabalho, em campo, o cliente lhe pergunta: Ricardo, mas como é que acontece esse processo aí para que saia o ar refrigerado na evaporadora? Né? Vocês já se perguntaram por que o nome é evaporadora? Já se perguntaram por que o nome é condensadora? Né? E nós estamos vindo aí de um passado onde a gente tinha o ar-condicionado de janela, né? Onde a evaporadora era junta da condensadora. Tudo naquela caixa, né? E tudo funcionava perfeitamente. Hoje, em tempos modernos, com a tecnologia avançada, surgiu nesse meio tempo aí os splits de vários tipos, né? Agora, os ar-condicionados de janela ainda permanecem sendo comprados, sendo fabricados com tecnologia inverter, sendo digitais. Aí o cliente pergunta: eu compro um ar-condicionado de janela ou um split? Como é que funciona esse sistema de refrigeração? Como é que nesse ar-condicionado de janela sai esse ar gelado? Pela frente e por trás sai um ar quente? Mas como é assim? Eu quero comprar um split quente e frio. Quando ele passa para a função quente, o que acontece? Como é essa mágica de sair ar quente de repente de uma máquina que foi feita para esfriar e de repente ela começa a sair vapor quente, o ar quente na evaporadora e na condensadora sai o ar frio. Lembram do início? Quem criou o primeiro ar-condicionado, o Willis Carrier, o Carrier é uma marca famosa hoje, ele pegou o sistema de vapor, né, a energia produzida pelo vapor d'água, e inverteu o processo e criou a refrigeração dos ambientes. Né? A mesma coisa, então de 1902 para cá, estamos em 2023, olha só quanta coisa que se inventou, né? Mas o ciclo básico
de refrigeração continua o mesmo. E para que nós saibamos explicar para o cliente como é que se processa esse ciclo, nós também temos que dominar o linguajar técnico de certos componentes desse sistema. Então, puxando aqui a sardinha para a instalação de split inverter convencional. Precisamos saber o que é uma evaporadora e como ela funciona. Precisamos saber o que é uma condensadora e como ela funciona. Precisamos saber como funciona um compressor convencional e como funciona um compressor inverter. Já estive na casa de um cliente que ele falou assim: dá para desmontar a condensadora para dar uma olhada como é que é esse compressor? Falei, meu senhor, há lacres, às vezes dependendo do fabricante, até para garantir a própria, sendo aqui redundante, a própria garantia, né, do produto. Não tem importância, não tem importância. Estou curioso porque o senhor me explicou aí o sistema de refrigeração, agora eu fiquei curioso em conhecer o compressor. Então eu preciso saber o que é um compressor. O compressor de ar-condicionado ele difere um pouco do compressor de geladeira, de um compressor de um freezer. Mas por quê? Por que acontece isso? Preciso saber o que é uma válvula de expansão, o que é uma válvula reversora ou inversora, para poder responder ao meu cliente. Agora também para saber com propriedade como funciona para poder instalar da melhor forma possível também. Dentro dessas peças de expansão, o que é um tubo capilar? E por que fala capilar? O que é capilar? É cabelo, é porque é um tubo pequeno. A sua bitola é pequena, por isso que se apelidou de tubo capilar. Mas ele tem uma função importante, apesar de ser pequeno. A válvula de expansão também é pequena, tem uma função importante. A válvula inversora ou reversora, uma função importantíssima também em todo o sistema. Então, nós precisamos saber todos esses componentes para que nós possamos explicar como funciona o ciclo básico de refrigeração. Em poucas palavras, eu falo para vocês o seguinte: se o nome é evaporadora, então ela está evaporando alguma coisa. E se o nome é condensadora, por condensação ela também está produzindo algum trabalho. Por exemplo, o gás de cozinha ele está na forma líquida do botijão de gás. Mas sai o gás no vapor para acender o fogão. O princípio também é mais ou menos parecido. Então, no nosso compressor de ar-condicionado, não circula líquido. O que tem de líquido ali dentro é o óleo lubrificante, que fica embaixo. Futuramente, em outros módulos, nós vamos mostrar um compressor aberto. Agora, temos o óleo lubrificante, mas ele lubrifica as peças, a parte mecânica do nosso compressor, vaporizando esse óleo lubrificante. Agora, o gás, o fluido refrigerante, tecnicamente falando, ele circula pelo compressor somente na forma de vapor. Aí já há uma diferença em termos de construção do compressor,
para o compressor de uma geladeira, por exemplo. Porque no compressor, vamos ver na prática, no compressor do ar-condicionado, ele possui externamente tipo uma garrafa chamada separador de líquido, ou reservatório de líquido. Prefiro chamar de separador de líquido. Esse separador de líquido também existe na geladeira. Mas não está do lado do compressor, como eu estou falando aqui. Não, é porque na estrutura da geladeira achou-se melhor colocar esse separador de líquido na evaporadora, que fica dentro do congelador. Mas o princípio é o mesmo. Só essa peça, né, fica em outro local. Mas é a mesma coisa. Então, a evaporadora, ela foi feita para pegar esse gás ou fluido refrigerante que chega para ela de uma forma líquida e ela, por convecção, o que é por convecção? É o ar que está quente em cima, o ar que está frio embaixo, que passa, ela vai puxando, né? Vai puxando o ar frio, quer dizer, vai puxando o ar quente e que passa pela serpentina aletada que as duas peças, as duas máquinas, a evaporadora, a unidade interna ou a unidade externa possuem, tá? Mas no caso da evaporadora, o ar passa pela serpentina, há uma troca de calor e sai frio. Por quê? Porque dentro da evaporadora, dentro dessa tubulação da serpentina aletada, está ocorrendo um fenômeno físico. O gás que estava na forma, ou fluido refrigerante, que estava na forma líquida, está passando para a forma de vapor. Agora, infelizmente, tendo em vista a falta de conhecimento, não colocarem a tubulação no tamanho certo, uma instalação mal feita, às vezes volta o fluido refrigerante não totalmente na forma de vapor. Olha aí por que resolveram colocar o separador de líquido, para evitar que o compressor seja danificado nesse retorno. E esse fluido refrigerante que chegou líquido na evaporadora, ele retorne totalmente na forma de vapor. E esse compressor recebendo esse fluido refrigerante na forma de vapor, ele vai mandar para a condensadora, que está aqui atrás de mim. Aí o que ele vai fazer? Ele manda para a condensadora, podem ver um aparelho instalado, ela está jogando o ar quente, possui um motoventilador, né, uma hélice, para melhorar a eficiência dessa troca de calor, do arrefecimento, porque ela vai aquecer de tal maneira esse fluido refrigerante que veio na forma de vapor e vai passando por sua serpentina, também serpentina aletada, e com a ajuda da hélice, ela vai condensar esse vapor que recebeu da evaporadora e vai transformar esse fluido refrigerante que chegou na forma de vapor, que foi puxado pelo compressor, vai voltar para a forma líquida. E aí vai passar por um processo de expansão, isso nós vamos ver na prática, depois até uma animação para a gente ver. E eu vou mostrar para vocês até uma animação de uma geladeira, para vocês verem que o sistema é igualzinho. Vai passar por um tubo capilar que vai novamente repetir o processo. Agora, o básico que nós temos que saber,
o compressor não pode receber o fluido refrigerante na forma líquida, e sim de vapor. A evaporadora recebe na forma líquida e evapora esse fluido refrigerante. Mas o fluido refrigerante ele não sai, ele permanece na tubulação. Agora, ele é transformado da forma de líquido para vapor. E depois ele devolve, a evaporadora devolve esse mesmo fluido refrigerante na forma de vapor para o compressor, que manda de volta para a condensadora, e por condensação, por troca de calor também, ele transforma novamente esse vapor em líquido e tudo se repete. Ah, eu não entendi. Então, para isso que nós temos essa nossa videoaula, para a gente poder sanar as dúvidas dos futuros refrigeristas de sucesso. Primeiro, para que a gente tenha conhecimento de como funciona a máquina. Tá? Ah, vamos ter particularidades no inverter? Ah, sim. Vamos ter particularidades no convencional? Sim. Quando formos para o curso de geladeiras frost-free, ou defrost, ou convencionais, vamos ter alguns detalhes diferenciados? Vamos. Mas o princípio é esse. Tá? O princípio básico é esse. E o ciclo, quer dizer, esse ciclo básico de refrigeração, ele possui 4 fases. Tá? Então, em vídeos aí posteriores, nós vamos estudar detalhadamente essas 4 fases e também as peças que envolvem esse processo muito interessante, que é o processo da refrigeração e também do aquecimento, né? Dentro aí do sistema AVAC, de aquecimento, de ventilação e de ar-condicionado. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula. Uma noção básica, né, do que seja aí melhor dizendo, conceitos básicos, né, do que está envolvido nesse processo, tá? E agora, fazendo parte aí desse processo, nós vamos mostrar alguns componentes, né, algumas figuras, e que representam aí esses componentes que eu falei, para que tenhamos uma ideia do que será mostrado na prática, tá certo? Então até a próxima videoaula, a aula número 2 do módulo 2, o ciclo básico de refrigeração.